E aí, pessoal, beleza? Vamos lá, mais uma dica aqui para quem pretende fazer esse concurso do TJ. Vou trazer uma dica aqui de pontuação. Vou mostrar uma regra relacionada à pontuação. Ela não é a regra total de pontuação, mas é uma regra específica que cai bastante em prova e que talvez seja aí o pontapé inicial para o estudo da pontuação. Você começar por aqui, tá beleza? Depois você vai aumentando o seu conhecimento. Vamos lá ver? Bom, aqui é o seguinte, gente. Primeira regrinha aqui, regra de número 0, essa daqui, ó. Oração na ordem direta. Sujeito, verbo, pode ser locução verbal também, mais o complemento. Não se separam. Então, se eu tenho sujeito, não posso separar do seu verbo, nem da sua locução, e, consequentemente, o verbo ou sua locução do seu complemento também não separa, certo? Talvez seja a primeira regra aí que você deve estudar. Depois a gente tem a questão dos termos acessórios, que são advérbios ou adjuntos adverbiais. Acessórios são elementos que não são obrigatórios. Então vamos ver como é que funciona essas duas regrinhas específicas. Repito, não existem só essas duas regras de pontuação, tá? Mas aqui eu vou trazer uma questão para vocês aqui que só com essas duas regras você já conseguiria resolver. Vamos dar exemplo aqui, ó. O legislativo certamente sancionará a lei. Certamente o legislativo sancionará a lei. O legislativo sancionará a lei certamente. O que eu fiz aqui? Coloquei um advérbio. Então, certamente aqui ele é um advérbio, né? Um advérbio de certeza. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Adv. Esse advérbio ele pode aparecer no interior do período, ele pode aparecer no início do período, ele pode aparecer no final do período. Tá? Então, por ser um elemento acessório, ele aparece em qualquer lugar aqui, ó. Então, aqui no meio ele está intercalado, aqui ele está deslocado e aqui ele está no fim do período. Tanto faz. Na frase 1, o advérbio apareceu entre o sujeito, que é o legislativo, e o verbo. Tá? Na frase 2, ele apareceu antes do sujeito, ó, o sujeito aqui. E na frase 3, ele apareceu depois do complemento, que se o legislativo sanciona, ele sanciona alguma coisa, que é o tal do objeto direto aqui, tá? Sancionar a lei, objeto direto. Então, ele apareceu depois aqui. Tanto faz, ele, por ser uma palavra que não é de longa extensão, ou seja, não é uma locução, né, e sim um advérbio, então, ele pode aparecer intercalado aqui, isolado ou não por vírgulas. Ele pode aparecer no início isolado ou não por vírgula. Ele pode aparecer no final também isolado ou não por vírgula. Como o advérbio não atrapalha a sequência lógica da oração, então as vírgulas ou a vírgula é desnecessária, mas se você quiser usar também pode. Então isso aqui nós temos uma facultatividade do uso da pontuação em relação ao advérbio. Muita gente pode pensar assim, mas se eu colocar uma vírgula aqui, ó, isolar, eu não vou separar o sujeito do verbo? Não, porque essas duas vírgulas que você vê aqui, ó, elas isolam esse elemento como se ele não existisse. Então você passa por cima, faz aquele arco assim, ó. O legislativo sancionará a lei, tá? Isso também é uma técnica para verificar se a pontuação está correta. Agora o que acontece? Com certeza, ele tem o mesmo sentido de certamente, só que agora é um conjunto, tá vendo? Ó, com certeza. Então a gramática chama isso de locução. Ela chama isso aí de um adjunto adverbial de certeza. Agora o que vai acontecer? Isso aqui é uma palavra de longa extensão. Pessoal, seguinte, longa extensão não significa dizer que a palavra é grande ou pequena, não é isso. A gramática entende como curta extensão uma palavra única, com função de advérbio. Longa extensão, duas palavras, essas duas juntas com função de advérbio também. Tá? Isso que é longa extensão para a gramática. Nesse caso, ela já atrapalha a sequência lógica. Essa vírgula é obrigatória se o com certeza estiver no início. As vírgulas serão obrigatórias se o com certeza estiver intercalado. E aqui no final, no último, quando ele aparece no final, ele já não atrapalha mais o sujeito, já não atrapalha mais o verbo, já não atrapalha mais o seu complemento. Ele já está no final da frase, que é onde ele deveria, ele nasceu para ficar aqui no lugar. Por ser uma expressão acessória, ele fica ali, não atrapalha ninguém. Então, nesse caso, a vírgula seria facultativa. Então, vejam só, hein? Se estiver no início do período, ele vai atrapalhar a sequência lógica aqui do sujeito, verbo, complemento, vírgula obrigatória. Se estiver intercalado, ele também vai atrapalhar a sequência lógica aqui do sujeito com seu complemento, com seu verbo, né? Então, as vírgulas
obrigatórias. Agora, se ele tiver no fim, ó, acessório, tá certo? Eu posso tirar, eu já tenho o sujeito, eu tenho o verbo e tenho o seu objeto, tá tudo ok. Não separei nenhum deles, então com certeza poderia ter vírgula aí ou não. Tá bom? Então, palavra de longa extensão com função de advérbio, que no caso é com certeza, é um advérbio, ele tem função de advérbio de certeza, uma adjunta adverbial de certeza. Longa extensão, ele atrapalha a sequência lógica se tiver entre sujeito e verbo, tiver antes do sujeito, mas se ele tiver no fim, não. Se a palavra é só um advérbio, então ela não atrapalha a sequência lógica, eu posso colocar a vírgula aí ou não, sem problema nenhum. Maravilha, então? Legal? Fechamos aqui. Fica ligado. Depois a gente vai ter a questão envolvendo a pontuação também sobre esses dois assuntos que nós conversamos. Obrigado pela atenção, gente. Bons estudos para vocês. Até a próxima. Valeu!